Vamos a mais um Senta que lá vem história, parte 30. Anterior, Carolina e Sérgio preocupados com a chegada de Augusto César, pois certamente iria querer levar a Carolina de volta. Se meu pai não consentir, terei de ir embora com eles e ficaremos longe. Se isso acontecer, vou vê-la sempre, afinal a cidade que sua família mora não é tão longe assim. Carolina fixou nele os olhos úmidos e respondeu: receio que ele não permita que você nos visite. Vou assim mesmo. Nós nos veremos às escondidas. Quando ele perceber que nada poderá nos separar, mudará de ideia. Penso que, apesar de sua maneira difícil de pensar, ele a ama e, no fundo, deseja que você seja feliz. Sérgio abraçou-a com carinho e beijou-a com amor. Carolina entregou-se ao prazer do momento, procurando aliviar o coração. Sérgio foi embora e ela entrou. Indo para seu quarto, notou a luz acesa no quarto da avó. Bateu levemente na porta e entrou. Odete estava com ela. As duas a olharam e Carolina suspirou triste. Nós decidimos ajudá-la, tornou Guilhermina com voz firme. Mamãe considera ser melhor contar logo a verdade para o seu pai. A senhora acha? Indagou Carolina. Ele estará errado em não aceitar o seu namoro. Seja um rapaz bom, de boa família, tem uma boa posição social. Se alguém tem de falar isso a Augusto, este alguém sou eu. Ele terá de me ouvir. Mamãe acredita que se Sérgio aparecer de repente, será pior. Não sei o que será pior. Das duas maneiras, ele vai ficar zangado. Comigo, não importa. Estou habituada a lidar com ele. Mas com vocês, é uma injustiça. Não gostaria que vocês brigassem por minha conta, por minha causa. Do jeito que as coisas estão, o melhor é a verdade. Vou contar-lhes tudo assim que chegarem. Acreditem, Carolina, é o melhor a fazer. Carolina não respondeu logo. Aproximou-se da avó e beijou-a na testa com carinho. Depois abraçou Odete, dizendo: vocês são as melhores pessoas que conheci. Vou sentir muitas saudades de vocês. Esse tempo que foram os dias mais bonitos da minha vida, foi o tempo que eu passei aqui com vocês. Não estou falando por causa do Sérgio, mas porque juntas tivemos bons momentos de entendimento e carinho. Guilhermina levantou-se e a abraçou sorrindo. Assim, elas permaneceram durante alguns segundos. Depois ela disse: vamos dormir. Amanhã precisamos estar firmes e bem dispostas para receber nossos queridos. Elas deixaram o quarto e se recolheram. Carolina deitou-se, porém custou adormecer. O dia seguinte amanheceu nublado, mas aos poucos o sol foi aparecendo. Pouco antes do almoço, Sérgio ligou e Carolina contou-lhe a resolução de Guilhermina. Ainda bem, era o que eu desejava que ela fizesse, mas não tive coragem de lhe pedir. Ela vai conversar com eles. Estou preocupada. Temo que ele reaja mal. Não quero que briguem por minha causa. Não pense assim. Não estamos fazendo nada de mal. Pelo contrário, não vejo por que tanto receio. Carolina suspirou. Está bem, vamos esperar. Você promete me ligar logo depois que conversarem com ele? Prometo. Se eu não puder, pedirei a alguém para fazer isso. Você pensa que ele pode impedi-la de me ligar? Ele não percebe que nós crescemos. Costuma nos castigar prendendo-nos no quarto. Sérgio ficou indignado, mas procurou controlar-se. Não desejava deixá-la mais nervosa. Levou na brincadeira e respondeu: por que vocês não lhe contam que já cresceu? Isso não é brincadeira. Sei que não, mas não vamos pensar no pior. Pode ser que ele reaja de maneira civilizada. É o que eu gostaria. Conversaram mais alguns minutos e, tendo renovado a promessa de ligar assim que for possível, despediram-se. Eram 16 horas quando o carro de Augusto César parou no portão da entrada da casa. Buzinou alegre e logo a criada foi abrir.
Carolina imediatamente correu para a porta de entrada para abraçá-los. Ernestina entrou primeiro, abraçando a Carolina com alegria. Como vai, minha filha? Como você mudou? Parece que cresceu. Estou bem, mãe. E vocês? Ela acenou que sim, portanto, Odete também se aproximava e elas se abraçavam. Augusto César entrou em seguida e Carolina apressou-se a pedir-lhe a bênção. Deus a abençoe, minha filha. Enquanto ele abraçava Odete e Guilhermina, que se juntaram a eles, Adalberto vinha mais atrás com algumas malas. Colocou-as no chão para abraçar as três. Foram entrando e conversando, enquanto a criada levava as malas para os quartos. Augusto César olhava para Carolina admirado. Segurou as mãos dela, dizendo: Como você mudou! Está diferente. Estou muito bem, frisou ela. Lembrando-se da conversa com Sérgio, horas antes, continuou. O tempo passa, pai. Já tenho quase 19 anos. Para mim, você será sempre uma criança, respondeu ele. Ficaram conversando na sala, até que Dina os convidou para tomar um lanche na copa. Apesar da alegria que demonstravam, havia no ar alguma coisa a mais. Augusto César pensava em levar Carolina de volta para casa. Ernestina temia o momento que ele dissesse isso. Apesar de ele haver programado a volta da filha, sabia que isso iria provocar uma discussão e ela odiava quando alguém contrariava o marido. Quanto às outras três, estavam pensando que logo chegaria o momento de dizer a verdade sobre o namoro. Adalberto, por sua vez, não via a hora de poder sair para informar-se quais providências deveria tomar para conseguir continuar seus estudos na capital. Mais tarde, enquanto os pais de Adalberto foram para o quarto descansar, pouco antes do jantar, Adalberto aproximou-se de Odete, que estava na cozinha, instruindo a cozinheira quanto ao jantar, e disse: Tia, gostaria de conversar um pouco, está muito ocupada? Não, já terminei, venha, vamos nos sentar na sala. Ele a acompanhou e depois de acomodados lado a lado no sofá, Odete perguntou com certa preocupação: do que se trata? Estou cansado de continuar estudando em Bebedouro. Meus melhores amigos vieram todos estudar em São Paulo e eu gostaria de fazer o mesmo. Odete franziu a testa. Seu pai concorda? Você sabe que não, mas eu já decidi. Aqui, além de a faculdade ser melhor, eu terei mais oportunidade de seguir carreira. Eu penso como você. Nós temos excelentes faculdades. Eu gostaria de saber em qual delas seria mais fácil eu pedir a transferência e o que deverei fazer. Já tentou conversar com ele e pedir permissão? Já, mas ele nem sequer me ouviu. Nesse caso, fica difícil. Se ele souber que estou auxiliando, vai brigar comigo, dizer que estou me metendo na vida de vocês. Não vou falar com ele, porque não vai adiantar. E peço-lhe que não lhe diga nada sobre esse assunto. Pretendo me informar melhor sobre todas as providências, e se eu conseguir, conversarei com ele. E se ele continuar teimando, irei embora assim mesmo. Ele vai brigar no começo, mas ficarei firme. Quando ele vir que estou determinado, acabará aceitando. Odete balançou a cabeça negativamente. Não sei se dará certo. Sua mãe não vai gostar. Minha mãe não tem opinião própria. Sempre faz o que ele quer. Não posso contar com ela para nada. Não seja ingrato. Ernestina é uma mãe muito dedicada. Nem tanto. Para ela, o que ele quer está em primeiro lugar. Ultimamente, penso que ela faz isso por comodismo, para não ter de discutir. Odete permaneceu calada por alguns segundos, depois disse: Por que não se forma lá mesmo e depois, mais velho, vem trabalhar em São Paulo? Primeiro, porque trabalhar em São Paulo, o nome da faculdade, é importante. Nossa faculdade é nova, não tem fama como as daqui. Adalberto calou-se pensativo e depois continuou. Tia, se meu pai me puser para fora de casa e não der mais mesada, será que a vovó me deixaria morar aqui? Vai ser uma boa briga, mas eu sou certa de que ela fará questão que você fique conosco.
Seu pai bem que poderia vir morar em São Paulo. Todos nós ficaríamos felizes. Eu sei, ele vai levar a Carolina de volta. Odete suspirou pensativa. Nesse exato momento, Carolina estava no quarto da avó, muito nervosa. Vovó, vai mesmo falar com o papai sobre Sérgio? Guilhermina segurou a mão dela, alisando-a com carinho. Vou, no momento é preciso. Ele precisa entender que Sérgio é um ótimo rapaz. Vocês se amam e ele não pode separá-los. Quando pretende tocar no assunto? Hoje mesmo, depois do jantar. Não será melhor esperar alguns dias? Será pior. Eu prometi falar logo. Estou com medo, vovó. Acalme-se. Augusto César é um homem civilizado. Vou falar de maneira simples, mas com o coração. Ele terá de me ouvir. Vou para o quarto, vovó. Vou tentar me acalmar um pouco. Quando ia entrar no quarto, Adalberto aproximou-se. Carolina, precisamos conversar. Entre, respondeu ela, abrindo a porta. Entraram, ela fechou a porta e sentaram-se na cama. Tia Odete me falou que você está namorando. Estou. Ele me pediu em casamento, mas você sabe, papai me proibiu de namorar antes de me formar. Sérgio não se conforma e quer falar com o papai. Sei de tudo, estou do seu lado. Mesmo sem saber do namoro, já falei com o papai para deixá-la ficar aqui. Mas ele não quer. Eu sei, estou muito nervosa, ele vai brigar. Adalberto falou sobre seus planos e quando terminou, Carolina disse: estou certa de que tanto Sérgio como Mônica, a irmã dele, que é minha amiga, podem ajudá-lo e muito. Ele é advogado? Não, ele é engenheiro. Como o papai. Esse é o ponto a favor dele. Vamos ver. Nós vamos pedir ao papai que venha morar em São Paulo. Assim tudo ficaria resolvido. Seria bom demais se ele aceitasse. Mas eu gostaria muito de conhecer seu namorado. Ele queria estar aqui quando vocês chegassem. Foi difícil convencê-lo a aguardar. Conforme as coisas acontecerem, veremos uma forma de você conhecê-lo. Eles continuaram conversando como bons amigos, como nunca tinha feito antes. Adalberto sentiu-se feliz com o apoio dela e notou que Carolina estava diferente, mais adulta, e ela, por sua vez, sentiu que o irmão estava desejando ser mais independente e cuidar de sua própria vida. Entretidos, o tempo passou muito depressa e ambos se surpreenderam quando Ernestina bateu na porta chamando-os para jantar.